Paraíso, a cidade santa e a glória do trono, por Reverendo Elwood Scott. Capítulo 5. Terceira visita. Continuação. Mais encontros de Sêneca com os santos, Abraão e outros. Estás certo de que foi Abraão que viste? Perguntei ao avô. Com certeza, eu o conheço bem. Então respondi: terei imensa alegria de vê-lo, pois, como sabe, seu nome era uma palavra bem familiar entre nós na terra. Por favor, mostra-me quem é ele, pois há tantos santos, de veste resplandecente indo e vindo. Eu estava a perguntar por ele exatamente antes de te encontrar. Enquanto na terra costumava ponderar sobre como seria sua aparência, tenho pensado muitas vezes que ficaria deleitado em vê-lo. Sempre admirei sua fé, que nunca vacilou, e sua obediência para ir onde seus olhos não podiam ver. Quão preciosas para nós as palavras sobre ele. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Eu não o vejo no momento, disse o avô, mas ele estava no meio daquele grupo ali, adiante, que está vindo ao longo da margem do rio. Ele saiu do nosso meio só por um pouco, pois vejo que foi dar as boas-vindas a uma companhia de recém-chegados que acabou de atravessar o rio. Pelos seus movimentos, entendo que ele pretende conduzir esta companhia à cidade, onde será apresentada ao próprio Senhor. Mas, vovô, se nós formos para a cidade agora, ver-te-ei novamente? Oh, sim, disse ele. Eu estarei lá com frequência e teremos muita oportunidade de falar sobre todos os eventos passados, bem como sobre o que está diante de ti. Há muitas coisas que eu gostaria de dizer-te, depois de teres sido reconhecido pelo nosso Senhor e confessado diante do seu Pai e dos anjos. Então terás abundante liberdade de fazer o que queres. Eu acabo de vir do trono e deixei muitos que reconhecerás quando estiveres lá. Tua querida mãe, que se separou de ti há mais de 50 anos, está ciente de que entraste nos portais do reino celestial. Ela viria comigo agora, pois está muito ansiosa de ver-te, mas foi detida em uma tarefa muito importante para seu Senhor. Sem dúvida, ela se encontrará contigo depois de haver chegado no portão da cidade. Mas agora eu tenho que me apressar, pois há um velho amigo, companheiro de lazer na terra, que acaba de chegar. Nós éramos unidos como Jonatas e Davi. Quando deixei as fronteiras da terra, ele sentiu grandemente e por muitos anos esteve bastante solitário. Ele acabou de ser carregado pelos anjos para esta nossa glória. E eu estou indo agora para dar-lhe minhas boas-vindas e trazê-lo para esta grande companhia. Hoje há uma movimentação em comum junto ao trono, a qual Abraão poderá explicar-te quando o encontrares. Ele apresentar-se-á quando chegar. Espero voltar em tempo para ir contigo para a cidade. E, acenando com as mãos, disse até logo. Observei meu velho avô, como costumávamos chamá-lo na terra. Ele partiu caminhando, tão graciosamente, ou melhor, andando firme como um jovem. Ele era velho e decrépito, mas agora sua juventude estava renovada, como a da águia, e cada expressão da sua face era de gozo. Nesse momento, virei-me e, para minha grande alegria, a mais agradável pessoa estava se aproximando de mim. Portava marcas de muita idade.
ainda assim tinha uma indescritível aparência de juventude. Ele não era como os demais espíritos que eu havia me acostumado a ver. Era bem parecido ao primeiro ancião que eu conhecera. É Abraão? Perguntei. É sim, ele respondeu. No seio de Abraão, Lucas 16:22, eu disse brandamente e comecei a inclinar-me diante dele, pois um certo sentimento de temor encheu a minha alma. Levanta-te, meu filho, ele disse, nós somos irmãos aqui. Então ele agarrou a minha mão na sua e com a outra me aproximou dele e me deu um beijo de boas-vindas. Oh, que frescura de amor e alegria rebentaram sobre minha alma, de modo que gritei, aleluia, disse novamente no seio de Abraão. Lembraste da Escritura? Ele disse, bem descobrirás o seu significado cada vez mais. Quem é este ao teu lado? Boemonde, respondi, que também veio há pouco do mundo. Ele então deu-lhe suas cordiais saudações e disse, a grande alegria e felicidade que agora sentes tem sido minhas por 100 gerações das vidas terrenas. Algum dia espero poder apresentar-te a Lázaro, de quem foi dito pelo nosso Senhor, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Entendo, disse ele, acabaste de chegar e estás muito admirados, e tendes muitas perguntas a fazer sobre este reino celestial do nosso Senhor. Enquanto conversamos por algum instante, vamos nos refrescar com uma bebida no rio cristalino, pois ele flui do grande palácio do trono. Gostarias de provar dessas águas? Oh, certamente gostaríamos. Tenho cantado hinos e lido nas Sagradas Escrituras sobre este mesmo rio que o anjo mostrou a João, que em sua visão viu procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Então, dirigindo-se à beira do rio, encheu um cálice de ouro com sua água, dando de beber a mim e a Boemonde, dizendo, meus filhos, bebei deste rio, e nunca mais tereis sede, nem vos fadigareis, nem vos cansareis, nem tereis falta, pois estas águas nunca falham. Quando bebemos do cálice, eu disse, ó glória a Deus por tal suprimento, tão doce ao paladar, quão cheia de poder revigorador. Ela me faz sentir o gozo e vigor da juventude. Nunca poderás te sentir velho ou cansado depois de beberes desta água viva, disse Abraão, pois é a água da vida. Agora mesmo dei de beber a uma companhia de recém-chegados, antes da vossa vinda. Não os ouvistes louvando a Deus? Eles com todo o seu grupo estão agora aprendendo a cantar juntos, aos quais vos unireis no cântico que todos entoaremos brevemente no portão da cidade. Alguns deles já o aprenderam bem e outros o conheciam quando chegaram, pois está contido nas Sagradas Escrituras na terra. Deus tem revelado a ordem de cultos para que todos se familiarizem com ela. Lembraste do cântico? Por favor, repete-o para mim, eu disse, para eu saber a que cântico te referes. Ele respondeu, João foi arrebatado em espírito e ouviu a melodia desta música e escreveu, ouvi no céu como uma grande voz de uma imensa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão,
como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que diziam: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Apocalipse 19, 1, 5, 6, 7. Oh, sim, respondi, lembro-me bem desse canto, e posso unir-me a eles cantando-o agora. Disse mais: Pai Abraão, não estaremos indo logo ao trono? Tenho um grande desejo de ver meu Senhor Jesus, pois o tenho amado durante estes anos, bem como rever muitos entes queridos que estou certo estão perto do trono. Teus desejos, meu filho, respondeu ele, serão plenamente satisfeitos. A paciência que aprendeste na terra ser-te-á de grande préstimo aqui. Então, espero que sintas aquela confiança tranquila e calma em todos os caminhos de Deus. Oh, sim, toda a minha alma diz: seja feita a tua vontade. Logo verás o rei em sua formosura, e provavelmente alguns dos que te conheciam melhor e virão encontrar-te aqui. Tão logo nossa companhia esteja completa, partiremos. 12 legiões formam uma companhia, e como vês, elas se reúnem de todas as direções. Lança o teu olhar na direção da descida do rio, e poderás ver uma outra companhia rapidamente se formando. Olha para o outro lado da subida do rio, e verás outra. Os guias que lhes dão as boas-vindas logo sabem a que companhia e lugar cada um pertence. Alguns fizeram poucas preparações para esta glória antes de deixarem o mundo, e agora a luz é intensa demais para eles, e como podes ver, eles ficam atrás e se contentam entre as árvores, esperando por mais preparação, que é obtida pela aplicação de suas maravilhosas folhas. Mas todas essas companhias que vês logo se reunirão nos portões da cidade. Capítulo 6. Terceira visita continua. Preparação para a cidade. Pai Abraão, poderíamos fazer-te pergunta enquanto esperamos pela reunião dessa hoste que formam uma companhia? Certamente, respondeu. Usai vossa maior liberdade. Há poucos instantes encontrei-me com meu velho avô, que tem estado aqui por mais de 30 anos. Tive uma longa conversa com ele antes que viesses. Ele me disse muitas coisas sobre este reino de luz, mas exatamente quando estava me deixando para dar boas-vindas a um amigo seu, ele disse que havia, no momento, uma considerável comoção junto ao trono. Poderia explicar isso para nós? Oh, com grande alegria. Grandes eventos estão para acontecer, do mais interessante caráter que o tempo e a eternidade jamais conheceram. Nosso Senhor anunciou recentemente que o tempo está às portas, quando ele deixará o trono mediador e, juntamente com todos os santos e anjos, descerá à terra para seu julgamento, pois o cálice da sua iniquidade já está quase cheio. Oh, respondi, temos estado esperando a vinda de Cristo na terra por muitos anos. Alguns vão tão longe como estabelecer datas de quando ele vai voltar. Mas disse Abraão: isto é sua tolice. Nosso Senhor lhes disse distintamente em sua palavra: como te lembrarás, e temos cópias fiéis das Sagradas Escrituras aqui no céu, às quais temos acesso quando queremos, que nenhum homem sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos sabiam, nem sabem hoje. Marcos 13:32.
Nenhum de vós que tem estado aqui durante grandes ciclos de eternidade sabe em que tempo seria o mesmo agora. O período exato não foi revelado, mas notáveis eventos têm sido anunciados no trono durante a grande convocação, quando milhões de santos e anjos se reúnem para os grandes cultos de louvor, sobre os quais depois saberás mais. Todos nós aqui, como aqueles na terra, estamos profundamente interessados neste grande evento que o Pai tem conservado nos segredos dos seus próprios conselhos. A igreja na terra e no céu cedo se unirá em um grande jubileu e celebrará a grande e final vitória da cruz do nosso Senhor na ressurreição de todos os santos. Desde os dias de Abel até o fim dos séculos, os santos vivos da terra, como sabeis, serão todos transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e com o arranjo e permissão divina, nós no céu iremos todos voltar ao berço da nossa natividade e dizer bom dia à igreja da terra. Então a grande ressurreição ocorrerá. Seguir-se-á naquela altura o grande sábado. Apesar de termos estado aqui por longas eras, ainda assim olhamos com grande interesse para este evento. Ternas memórias estão ligadas às cenas da infância e juventude, e sentimos-nos felizes em saber que logo visitaremos o lugar das nossas primeiras experiências no mundo e as cenas que testemunharam nossa salvação do pecado. Então receberemos a plenitude e consumação da nossa salvação, a redenção dos nossos corpos. Poucos de nós já tivemos nossa ressurreição, como vedes em meu próprio caso. Tenho estado algum tempo esperando para perguntar. Respondi: o que fazia a grande diferença entre tua aparência e a daqueles outros espíritos felizes, o mesmo meu? Todos os anciões, disse ele, receberam sua ressurreição quando nosso Senhor ressuscitou, e com ele nos tornamos os primeiros frutos daqueles que dormiam. Ainda assim nós mesmos seremos ataviados juntamente convosco para as bodas do Cordeiro, um grande evento que todos nós esperamos. Eu disse, bendito seja o Senhor nosso Deus, minha alma está em perfeito deleite por seu dom indizível. Tu podes bem estar, disse Abraão, e isso nunca morrerá em tua alma. O tempo está quase chegando e os anjos e os santos têm levado as novas a todas as fronteiras deste domínio celestial. O Espírito Santo também, que é a luz da igreja na terra, como é no céu, está imprimindo este evento nas mentes dos mais devotos na igreja militante. Falarei mais disso outra vez, se o desejares. Mas vejo que nossa companhia está praticamente completa e precisamos nos preparar para partir para a cidade santa. O comportamento desta grande multidão, descobrirás, não será o mesmo, apesar de quase todos serem recém-chegados da terra, e com raras exceções, todos estarem ansiosos para ver o rei em sua formosura. Alguns estavam excessivamente alegres, outros nem tanto. Alguns não fizeram bom uso de suas oportunidades enquanto na terra, e não encheram suas almas do bem.
não eram muito dadas à oração e esforço para desenvolver os frutos do Espírito em si mesmos, o que forma o caráter para a eternidade. Eles têm estado construindo com madeira, palha e feno, em vez de ouro, prata e pedras preciosas. Mas sentir-vos perfeitamente à vontade, pois logo estaremos partindo para a cidade. Outra vez ele passou por nós e, parando, disse: Eu vejo vossas observações. Tendes notado alguns que, enquanto estamos nos preparando para a nossa viagem para a cidade e para o trono, estão inclinados a ficarem na retaguarda e não estão tão cheios de regozijo. Sim, eu disse, e penso que o entendo. Lembro-me que na terra muitos dos filhos de Deus nunca prevaleciam por entrar de todo o coração no caminho da vida. Sua fé era fraca, insatisfatória, e em tempos de grande regozijo em Deus, mostravam pouco apetite pelas coisas mais profundas do reino. Eles tinham falta do que chamamos consagração real a Deus. Às vezes quase questionávamos se de fato eram ou não salvos dos pecados passados. Era uma regra entre nós que aqueles que tinham um claro entendimento de muito perdão sempre amavam muito, e aqueles que eram cheios das bênçãos do Espírito Santo tinham um senso de grande vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, e eram daqueles que venceram e tinham direito à árvore da vida e a entrar nos portões da cidade. Esses eram cheios de grande regozijo de alma, e parece que a mesma disposição é estendida ao reino celestial. Estás perfeitamente certo, meu filho, disse Abraão. Quando aqueles magros na alma chegarem aqui, eles têm pouco apetite pelo rio cristalino, não podem gozar as fontes do trono, nem têm muito apetite pelo fruto nas árvores, do qual sem dúvida tens estado a comer. Eles tomam mais abundantemente na chegada aqui, das folhas cuja fragrância é tão doce e poderosa sobre vós. Todo o tempo que ele me falava, vinham constantemente à minha mente as palavras do apóstolo: a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13 a 15. Eu disse, que bem-aventurança que eles têm, o próprio fundamento, a expiação feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo e o privilégio dessas folhas, as quais me lembro são para a cura das nações. Apocalipse 22, 2. Abraão então me disse: Deus não os pode recompensar grandemente pela sua incapacidade de receber, e ainda assim, na medida em que estiverem prontos para fazê-lo, eles gozarão as glórias deste reino celestial. Uma estrela difere da outra em glória. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, com as estrelas sempre eternamente. Daniel 12, 3. Agora, disse Sêneca, devo deixar-te descansar. Tens-me servido fielmente e estás cansado. Ver-te-ei novamente na segunda noite. E despedindo-se de mim, foi-se. Capítulo 7. Quarta visita. A caminho da cidade. Na hora aprazada, meu amigo de barba prateada entrou.
e, com usual saudação, recebi-o em meu escritório, dizendo: Sêneca, Sode, estou profundamente interessado em tua narrativa e estava ansiosamente esperando tua vinda. Estás pronto? Ele perguntou. Eu lhe disse que estava. Então ele prosseguiu como segue-se. Por esse tempo, tudo estava pronto e nós partimos. 12 legiões de almas de vários lugares haviam se reunido em um tempo bastante curto ao lado do rio, e todos haviam vindo pelo caminho da cruz. Não importava que língua nós conhecíamos na terra, podíamos perfeitamente entender um ao outro ali, e todos estávamos falando enquanto andávamos da preciosa salvação através de Jesus. À medida que eu me voltava dos temas da minha conversação anterior e começava a me misturar mais livremente com um grupo de espíritos alegres, encontrei alguns que reconheci como velhos amigos. Uma querida senhora que eu havia conhecido como uma inválida por muitos anos, ainda assim uma cristã espiritual, estava no grupo. Ela se regozijava com extraordinário gozo. Eu não posso dizer como nos reconhecíamos uns aos outros, mas a tal semelhança do espírito com as feições do corpo, que imediatamente nos identificávamos. Ela parecia tão bem agora. Sua face brilhava com juventude imortal. Quando eu me aproximei dela, percebi uma auréola de luz e gozo celestial, para além da minha capacidade de descrever, cobrindo toda a sua alma. Quando eu lhe falei, chamando-a pelo nome, ela imediatamente agarrou minha mão, exclamando: Glória seja dada ao Pai. Salva, salva para sempre. Toda doença e sofrimento são um passado. Aleluia. E como pareces bem, falei, as coisas velhas já passaram. Verdadeiramente, quando me conheceste eu era uma grande sofredora. Agora entendo as palavras de Paulo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Minha alma está tão cheia da glória, nós estamos chegando tão perto do Rei em sua formosura. Ó, ouve o que vejo e ouço. Ó, as carruagens de Deus estão vindo. Com isso nós gritamos bem e podíamos ouvir ao longe, olhando na direção de onde ela vinha. Vimos um grande séquito de anjos com carruagem de luz vindo para nós. Eu bradei juntamente com muitas outras vozes quando tivemos o primeiro vislumbre delas. Ó Pai Abraão, é este nosso Senhor Jesus, por quem ansiosamente esperávamos há tanto tempo? Abraão amavelmente respondeu: essas são as carruagens de Deus, conduzidas pelos anjos. Eles logo estarão no meio de vós, trazendo muitos amados da antiguidade, para vos saudarem com um bem-vindo, antes de vos levarem à cidade e ao próprio trono. Lembrai-vos como era na terra, quando nossos amigos vinham de longe, jornadas como íamos grandes distâncias para os encontrar. Eu costumava descer de Hebrom para dar as boas-vindas a Ló e seus filhos. Isaque foi um longo caminho nos campos quando ele sabia que os camelos de Rebeca estavam a vir. Em nossos dias, fiéis às estações de trem e aos cais dos portos, para encontrar nossos queridos, esse costume é guardado aqui no céu.
em mais uns momentos, bem mais rápidas do que o trem expresso mais veloz da terra. Elas se aproximavam cada vez mais, e com um grande e vasto círculo pareceram passar por nós. Mas a indicação de Abraão, as grandes legiões organizaram-se em duas longas filas, com um espaço ou ala entre elas, a fim de dar às carruagens lugar para passarem. Logo começaram a diminuir a velocidade, movendo-se vagarosa e graciosamente. Passaram entre as duas filas de almas mudas e ansiosas. Todos nós ficamos como sem respirar, em silêncio, não apenas sem palavras, mas em deslumbramento e grande admiração diante da visão maravilhosa. As carruagens de todos dentro brilhavam com um brilho e glória que nós sabíamos ser o reflexo do próprio trono. Então, quando eles finalmente pararam, deram um grande brado de aleluia a Deus, dizendo que seus redimidos estavam ali. Nem bem as carruagens pararam no meio de nós. Vimos que estavam cheias de pessoas felizes e brilhantes. Elas logo saltaram e misturaram-se conosco. Haviam vindo ao nosso encontro para dar-nos boas-vindas a esses domínios de luz e dia eterno. Mas quem eram elas? Se não conhecidos amigos, parentes com quem estávamos tão bem familiarizados na terra e sabiam da nossa chegada? Costumávamos ter reuniões no mundo, mas estas não poderiam nenhum sentido comparar-se com o gozo desse encontro. Alguns, aqueles já estavam ali por muitos anos. Em mais um momento, muitos se atiravam nos braços dos outros. Ó, tal gozo e tal bem-vindo eu jamais conhecera. Ó, bendita recompensa, gritei. No meio desses estava minha própria querida mãe. Ela havia morrido há muitos anos atrás. Como ela me reconheceu, não sei dizer, nem como reconheci, mas ela correu para mim, e eu a conheci tão bem e disse: ó, mamãe, és tu. Ela estava bela e encantadora. Tomou-me em seus braços e disse: eu sabia que havia vindo. As memórias da infância e todos os seus costumeiros sorrisos e bondade que um amor de mãe sugere vieram de volta a mim. Havia muitos outros como eu, mães e filhos, pais e filhos, velhos amigos, encontrando-se novamente. A glória e o gozo da ocasião excediam tudo que eu jamais conhecera. Os condutores das carruagens então bondosamente nos convidaram a todos a tomar lugar com eles. Nós aceitamos naturalmente com gratidão sua oferta de bondade e logo estávamos nas carruagens com toda a multidão louvando a Deus. Em poucos momentos voávamos com grande velocidade para o portão da cidade, seguindo o curso do rio. A luz na direção da cidade que eu havia visto quando primeiro chegara tornava-se cada vez mais gloriosa. À medida que nos aproximávamos dela, poderíamos ver a distância e fulgor dos muros de jaspe. Apesar de andarmos com grande rapidez, as rodas não faziam barulho e as carruagens não balançavam. A aparência da paisagem de cada lado parecia ao longe como um mar de vidro misturado com fogo, mas num exame mais de perto parecia ser imortal. Flores de inacessível glória e com uma infinita variedade de cores,
muitas que eu nunca vira antes, as quais pudesse compará-las, e sua indescritível beleza atraíam a atenção universal. Vimos milhares de anjos e espíritos felizes passando em todas as direções, mas todos quanto eu via pareciam muito alegres e felizes em seu trabalho. Pensei na palavra do Senhor, ele faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Hebreus 1:7. Eu disse para minha mãe: podes me dizer por que não fomos logo trazidos diretamente para o trono quando partimos de nossa casa terrena? Ela disse, tu não suportarias a glória, mas serias lançado em inteira confusão e inconsciência. Como agora teus poderes em expressão não podem suportar toda a glória e grandeza da cidade, até que sejas mais preparado para isso. As mesmas leis prevalecem tanto no céu como na terra. Os sistemas patriarcal e judeu eram bem inferiores à dispensação cristã, e o reino do céu na terra era bem inferior ao reino aqui. Como vocês, quanto à glória e à bênção, então não poderia ser introduzido imediatamente na região do trono, até que fosses graciosamente preparado para tanto. Mas estou tão feliz porque estás aqui. Eu tive uma palavra sobre tua vinda antes que alcançasses os portões do paraíso, e frequentemente tenho recebido notícias de ti, desde que te deixei. Esse mesmo anjo que agora reconheces que foi o condutor da carruagem que te transportou, esteve com frequência contigo. Uma vez, quando estavas muito doente, longe da tua casa, e chegastes às portas da morte, ele esteve junto à tua alma toda a noite, e colocando sua mão sobre ti, disse que viverias e completarias teu trabalho. Ele me contou como te salvou das águas quando uma vez quase te afogavas. Mamãe, era ele ali naquela hora? Ao que respondeu, de fato, meu filho, a sua própria mão colocou o teu pequeno barco em posição segura quando quase virava. Bem, mamãe, sempre senti uma misteriosa providência que nos salvou naqueles dias. Mas quão pouco eu sabia que esse anjo do céu estava então comigo. Graças a Deus por seu maravilhoso cuidado. Sim, disse mamãe, certa vez ele me disse que te impediu de entrares num trem, o que se tivesses acontecido, tua vida teria sido perdida, e teu trabalho não teria sido completado. Não te lembras quando muitas vezes estranha providência veio ao teu caminho e te interrogaste, e às vezes lamentaste diante desta ocorrência? Ele estava guardando tua vida e te escudando contra as rajadas tempestuosas de perigo. Algum dia poderás perguntar a ele sobre todas essas ocasiões, e nós mesmos conversaremos tudo sobre isso, pois estamos apenas no limiar da nossa vida eterna. Mas, como vês, estamos nos aproximando do portão de ouro, reluzindo com uma grande pérola, guarnecida com 1000 brilhantes de pedras preciosas. Em pouco tempo todos nós uniremos no cântico de Moisés e do Cordeiro. Tu o conheces? Sim, respondi, pois o estivemos cantando lá no paraíso, onde esta grande legião foi formada. Eu repeti em um tom baixo para minha mãe, mas queria mesmo era soltar todo o volume de minha voz. Aqui, ela disse, toma esta harpa que te trouxe. Ela afrouxou de um cinto de ouro sobre si e me deu. Vês,
eu tenho uma igual.